Olá pessoal, amiguinho, amiguinha, seja muito bem-vindo ao curso Ponto Jus, o curso que vai com você até a sua aprovação na segunda fase da OAB em Direito Penal. Sejam muito bem-vindos todos vocês, espero que vocês estejam conseguindo estudar, absorver conhecimento. Nessa aula aqui, nós vamos falar sobre o recurso em sentido estrito, tem bastante coisa interessante que nós vamos tratar aqui nessa aula. Antes, porém, gostaria de conversar com você sobre algo que é bastante comum com aqueles que estão estudando, seja para uma prova da OAB, seja para concurso ou outras atividades, que é o cansaço. Provavelmente você sinta cansaço. São muitas horas de estudos, muito tempo debruçado sobre os livros, assistindo cursos, sobre a legislação. Então, algo para minimizar isso, que eu indico a você, é duas coisas. Tem outras que você pode fazer, mas duas coisas. Em primeiro lugar, atividade física. Se você puder, se você tiver um tempinho, e eu sei que você tem pouco tempo, porque provavelmente você, além de estudar para a prova da OAB, você tem que trabalhar, cuidar da família, cuidar de outras coisas. Talvez você ainda esteja cursando a faculdade, aí tem as provas, tem outras matérias, tem um monte de coisa, TCC, se você estiver no finalzinho da faculdade. Então eu sei que você tem pouco tempo, mas do que eu estou falando é de dar uma caminhadinha de 10 minutos, 15 minutos. Se você tem bastante tempo, aí não tem desculpa. Aí faça, coloque dentro da sua rotina a atividade física. A outra coisa, aqueles que gostam de consumir álcool, aqueles que gostam de beber uma cervejinha, uma caipirinha, tome cuidado, porque olha o que pode acontecer. Você toma bastante cerveja, bastante caipirinha ou a bebida da sua preferência na sexta-feira. Sábado é o dia que você tem mais tempo para estudar. Aí o que acontece? Você dorme, acorda de ressaca, com dor de cabeça, o corpo não está muito bem e aí você perde horas preciosas de estudo. Então, beba com moderação. Tome cuidado nessa fase de estudos que você está, porque isso pode comprometer o seu rendimento. Tem outras coisas que você pode fazer para para diminuir o seu cansaço. Então, tome cuidado, durma bem, descanse, evite estresse desnecessário, para que você se prepare bem, para que você em todas as áreas esteja cuidando da tua vida, para que você consiga se concentrar e ser aprovado na segunda fase da OAB. Tá certo, pessoal? Então, muito bem, vamos tratar agora nessa aula sobre o recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito, ele é carinhosamente chamado de RESE, RESE com S, recurso em sentido estrito, RESE. O RESE faz no processo penal, às vezes, do recurso de agravo do processo civil. Então, o objetivo do RESE é atacar decisões interlocutórias. No processo civil, existe o recurso de agravo, que tem como finalidade atacar decisões interlocutórias. No processo penal, nós temos o RESE, o recurso em sentido estrito, com o objetivo de atacar decisões interlocutórias. Muito bem. O rol, como que eu sei para qual decisão interlocutória cabe o recurso em sentido estrito? Nós temos que olhar um rol. Esse rol, essa relação, está no artigo 581 do Código de Processo Penal. E você tem que conhecer esse artigo, você tem que ler esse artigo, você tem que ir para a prova da OAB na segunda fase, conhecendo esse artigo, sabendo onde procurá-lo. Por quê? Porque se no problema, que o examinador trouxer, ou em alguma das questões, colocar a situação que o juiz tem que decidir, for questionado qual recurso que você vai interpor, você tem que conhecer esse rol do artigo 581. Inclusive, algo que é muito comum na prova da OAB é o examinador perguntar sobre o agravo em execução, que nós vamos ver já já, que é o recurso que cabe de qualquer decisão em sede de execução penal. E algumas das situações estão descritas no artigo 581, porém já foi revogado pelo artigo 197 da Lei de Execuções Penais. Então o examinador gosta muito de fazer essa pergunta
para te confundir, só que você não vai cair na pegadinha dele, porque você, aluno ponto justo, estará preparado e conhecerá o rol do artigo 581, saberá para qual cabe reze, para qual cabe agravo em execução. Perfeito? Muito bem. O artigo 581, ele tem um rol que é taxativo. Eu sei que você, aluno mais estudioso, já encontrou em alguns doutrinadores mais modernos o entendimento de que o rol do artigo 581 ele não é taxativo, ele é exemplificativo. Porém, ainda prevalece o entendimento de que ele é um rol taxativo. Então, vamos trabalhar com essa ideia de que é um rol taxativo. Dificilmente o examinador da OAB entrará nesta profundidade, nessa questão, mesmo porque há divergência na doutrina. E sempre que há divergência na doutrina, o examinador da OAB evita entrar nessa divergência para que não haja possibilidade de caber recurso. Porém, caso lhe perguntem, você, aluno ponto justo, saberá responder que parte da doutrina entende que é um rol exemplificativo, porém ainda prevalece que é um rol taxativo. Perfeito? Muito bem. Algo que é bastante interessante é que nós vamos ver que o recurso em sentido estrito, ele tem certas situações pontuais contra as quais ele cabe. Só que o seguinte, amiguinho, se e somente se estas situações pontuais ocorrerem e forem decididas em uma sentença condenatória ou absolutória, você não vai entrar com reze, você entrará com apelação. Eu vou falar de novo. O recurso em sentido estrito, ele está estabelecido em um rol do artigo 581. Aquelas situações desse rol do 581, pode ser que o juiz tenha apreciado no momento da sentença. Se o juiz apreciou no momento da sentença condenatória ou absolutória, por favor, você não vai entrar com reze, você entrará com apelação. Por isso que se diz que a apelação é um recurso preferível ao reze. Por quê? Tendo a situação sido analisada em uma sentença condenatória ou absolutória, é preferível ingressar com apelação e não com o reze. Você vai entrar com o reze se estas situações se derem no curso, no meio do processo. Por exemplo, decretação ou não decretação da prisão preventiva. Se não for decretada a prisão preventiva no curso do processo, cabe recurso em sentido estrito. Se for determinada a prisão preventiva na sentença condenatória, então não cabe recurso em sentido estrito, cabe apelação. Perfeito? Muito bem. Agora, quais são estas hipóteses para as quais cabe o recurso em sentido estrito? Vamos lá, você acompanha aí na tela. Artigo 581. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. 1. Que não receber a denúncia ou a queixa. Muito bem. Veja você, denúncia é a peça inicial da ação penal pública. Queixa é a peça inicial da ação penal privada. Da decisão que recebe a denúncia ou a queixa, não cabe recurso nenhum. Em tese, cabe habeas corpus, mas não cabe nenhum recurso. Porém, da decisão que não recebe a denúncia ou a queixa, ou seja, que rejeita a denúncia ou a queixa, cabe recurso em sentido estrito. Tá certo? Veja você, e nós vamos ver aqui mais adiante, que é uma decisão, é só por conta de um pontinho, só por conta de uma situação. Só porque não recebeu a denúncia e não recebeu a queixa. Então, o que acontece? Dificilmente o examinador da OAB pede como peça o reze com base nestes incisos. Nós vamos ver já já que é comum o examinador da OAB exigir o reze para decisão de pronúncia, sentença de pronúncia, que nós vamos ver já já no inciso 4, tá certo? Inciso 2, olha o que diz. Que concluir pela incompetência do juízo. Pessoal,
Essa incompetência do juízo aqui que está se referindo é aquela que o próprio juiz, de ofício, reconhece a incompetência. Ele diz assim, olha, eu não sou competente para julgar esse caso. O competente é o juiz de outra comarca, da comarca vizinha. O competente é o juiz da Justiça Federal. Ou o juiz federal dizendo, o competente é o juiz da Justiça Estadual. Então, nestas situações, é o próprio juiz, sem provocação de quem quer que seja, que reconhece a sua incompetência. Não confunda com o inciso 3 que nós vamos ver agora, que fala também da exceção de incompetência. A exceção se dá quando uma das partes alega que o juiz não é competente e a outra vai dizer, não é competente sim. Aí o juiz tem que julgar. Se for caso de exceção, você vai fundamentar o rese não no inciso 2, mas você fundamentará no inciso 3. Vamos lá? Olha o que diz o inciso 3. Que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. O que é exceção, pessoal? Exceção é um tipo de defesa, uma defesa indireta. Defesa direta, nós vamos atacar o mérito. O que eu vou dizer? O meu cliente não fez. O meu cliente fez, porém agiu em legítima defesa. Isso é uma defesa direta, é a defesa que ataca o mérito. Defesa indireta é aquela que não quer atacar o mérito. Então, eu defendo o meu cliente por meio de uma exceção. Vou dar um exemplo. Quais são as exceções que nós temos? Exceção de litispendência. Olha, juiz, você não pode julgar esse caso aqui porque os mesmos fatos estão sendo julgados em outra comarca. Litispendência. Uma lide que está pendente de julgamento. Outro tipo de exceção, exceção de coisa julgada. Olha, juiz, você não pode julgar este caso porque esse caso já foi julgado em outro lugar. Já tem coisa julgada pelos mesmos fatos em outro lugar. Outro tipo de exceção, exceção de ilegitimidade da parte. Olha, juiz, esse processo não pode ser julgado porque o Ministério Público não é legítimo. Quem é legítimo é a vítima, o ofendido, porque é um crime de ação penal privada. Ou exceção de suspeição. Suspeição é quando o juiz se declara suspeito. E veja você que o inciso 3, ele diz exatamente isso, que julgar procedentes as exceções, salvo as de suspeição. Por quê? Suspeição se dá quando o próprio juiz se declara suspeito. Ele fala o seguinte, olha, neste caso, eu não serei imparcial. Então, eu sou suspeito. Ora, se o próprio juiz está se declarando suspeito, não cabe recurso. Como que o próprio juiz dizendo, olha, eu não serei imparcial, aí a parte recorre e o Tribunal de Justiça vai dizer, não, ele será imparcial sim. Não cabe, por isso, o recurso em sentido estrito, no caso da exceção, que julgue contra a decisão em uma exceção na qual o juiz se julga suspeito, se declara suspeito, porque ele está dizendo que não será imparcial. Tá certo? Pessoal, vamos para o nosso primeiro intervalo. Já já nós voltamos para continuar na análise do artigo 581.